Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é, eterna, imutável, viva. O Cristo que cura. Nunca conseguiremos uma fé firme para a cura do corpo sem primeiro ficarmos livres de toda incerteza quanto à vontade de Deus em nos curar. A fé que se apodera do que necessitamos não pode ir além do nosso conhecimento da vontade revelada de Deus. Antes de tentarmos exercer a nossa fé pela cura, devemos saber o que as Escrituras ensinam claramente. Elas ensinam que é a vontade de Deus curar tanto o corpo, como é sua vontade curar a alma. Somente conhecendo o que Deus promete, que Ele promete aquilo que estamos buscando, é que podemos ficar livres de toda incerteza e ter uma fé firme. Cada promessa de Deus é uma revelação do que Ele anela fazer por nós. Até que saibamos a vontade de Deus para nós, não há nada em que possamos basear nossa fé. Jesus disse: a palavra de Deus é a semente. É a semente da vida divina. Se procurarmos a cura antes de termos certeza da palavra de Deus, de que Ele quer curar-nos a todos, estaremos tentando colher frutos de um campo não semeado. Seria impossível um lavrador ter fé para ceifar, para colher, antes de ter certeza de que a semente foi lançada, foi semeada. Não é a vontade de Deus que haja colheita sem sementeira. Praticar sua vontade sem conhecê-la, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação da enfermidade vem pelo conhecimento da verdade. Deus não faz nada sem a sua palavra. Enviou sua palavra e ela os sarou. São as palavras do Espírito Santo no Salmo 107, versículo 20. Toda a sua obra, toda a obra de Deus é feita com fidelidade às suas promessas. Saber que é a vontade de Deus curar-nos quando estamos enfermos é a semente que deve estar semeada no coração. Esta semente não é semeada antes de ser conhecida, aceita, crida, acreditada. Nenhum pecador pode tornar-se cristão antes de saber que é a vontade de Deus salvá-lo. É a palavra de Deus semeada, regada e acreditada com firmeza que cura tanto a alma quanto o corpo. A semente tem de permanecer plantada e ser regada antes que possa produzir os frutos. Quando alguém diz: creio que o Senhor pode curar-me, antes de saber da palavra de Deus que afirma isto, que Ele quer curá-lo, é como se o lavrador dissesse: creio que Deus pode me dar a colheita, mesmo sem eu ter semeado a semente nem regá-la. Deus não pode salvar a alma de um homem antes do próprio homem saber a verdade de Deus sobre este assunto, sobre a salvação, pois a salvação é pela fé, isto é, saber e confiar na vontade de Deus. Ser curado é ser salvo no sentido físico. Orar pela cura, com estas palavras que destroem a fé, dizendo, abre aspas, se for a tua vontade, fecha aspas, não é semear a semente. É destruir a semente.
Se você não conhece a vontade de Deus, você vai perder a oração, porque ela não vai ter resposta. A cura não brotará, não acontecerá, se você não sabe se é a vontade de Deus. A oração da fé que cura o enfermo tem de seguir, não preceder o plantio da semente, que é a palavra, sobre a qual a fé se baseia. Então, primeiro você anuncia a palavra, lê a palavra, toma posse, entende, discerne. É Deus falando com você ao seu coração. Aí então você pode fazer a oração da fé para receber a sua cura. Este é o evangelho do qual o Espírito Santo diz é o poder de Deus para a salvação em todas as suas fases, tanto física como espiritual. E todo o evangelho é para toda criatura e para todas as nações. O evangelho não deixa o homem na incerteza, na dúvida, orando, abre aspas, se for a tua vontade, fecha aspas. O Evangelho informa que esta é a vontade de Deus: curar a todos, como é salvar a todos. As palavras do Espírito Santo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que está escrito em Mateus 8, versículo 17, são tão verdadeiramente uma parte do Evangelho como o é suas palavras, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 de Pedro 2, 24. No mesmo sacrifício, na mesma expiação na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Isso está bem explícito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Nem a fase espiritual, nem a fase física do evangelho se aplica apenas pela oração. A semente não tem poder se não for semeada. Muitas pessoas, em vez de dizerem, orem por mim, deveriam primeiro dizer, abre aspas, ensine-me a palavra de Deus para que eu possa cooperar inteligentemente para minha restauração, para minha cura, fecha aspas. Devemos saber quais são os benefícios do Calvário antes de nos apropriarmos deles pela fé. Davi especificou que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Um único sacrifício, uma única expiação. Salmos 103, versículo 3. Nesse Salmo 103, Davi começa dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Enfermidade é consequência de pecado. O pecado sendo perdoado, a doença pode ser repreendida, pode ser expelida, expulsa, pode ser extraída pela fé, em resposta à oração da fé. Amém? Depois de sermos corretamente esclarecidos, nossa atitude para com a enfermidade deve ser a mesma que temos para com o pecado. Nosso propósito de ter o corpo curado deve ser tão definido quanto o nosso propósito de ter a alma curada. Não nos convém desprezar nenhuma parte do Evangelho. Nosso substituto, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, levou nossos pecados, bem como levou nossas enfermidades, para que ficássemos libertos, livres de ambos,
Isaías 53, versículos 4 e 5. O pecado e a enfermidade foram postos sobre Jesus em seu corpo. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Ele não era doente, mas recebeu as nossas enfermidades no seu corpo para que ficássemos sarados. O fato de Cristo levar os nossos pecados e nossas enfermidades é, com toda certeza, uma razão válida para confiarmos nele agora, para libertar-nos destes dois males, do pecado e da doença. Quando, em oração, entregamos-nos definitivamente a Deus para o perdão dos nossos pecados, devemos crer na autoridade de sua palavra que nossa oração foi respondida. Devemos fazer o mesmo quando oramos pedindo a cura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Do mesmo modo, procedemos com a enfermidade. Cremos que Jesus a levou sobre si, e se Ele levou, porque a Bíblia diz, nós não precisamos levar, assim como não precisamos mais viver em pecado, ser escravo do pecado. Podemos resistir ao pecado? Podemos. Podemos resistir à doença, não aceitá-la no nosso corpo, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças e dores, assim como levou nossos pecados, transgressões e iniquidades no mesmo sacrifício, na mesma expiação, na cruz do Calvário. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, para que, ou seja, estas palavras são vida para as que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 22. Tendo lido esta passagem, vamos continuar a mensagem. Nesta passagem bíblica, que acabei de ler aqui agora, essa passagem abrangente, profunda, Deus nos informa exatamente a forma de atender às suas palavras, as palavras dele. Ele diz, não as deixes, não deixe as palavras apartarem-se dos teus olhos, em vez de olhar para os sintomas, para as dores, para as deficiências, para o laudo médico que indica enfermidade e doença, para a resposta dos exames, tira o olho disso. Ao invés de olhar para as circunstâncias, para os sintomas e preocupar-se com eles, não deixe a palavra de Deus se apartar dos seus olhos. Isto é, olhe as palavras continuamente e, como Abraão, fortaleça-se na fé, dando glória a Deus, olhando firmemente para as promessas de Deus e nada mais. Quando atentarmos para as palavras de Deus, as promessas, não as deixando apartarem-se dos nossos olhos e conservando-as no meio do nosso coração, a semente estará plantada, semeada em boa terra, no tipo de terra que Jesus disse que dará fruto e que Paulo diz, a qual também opera em vós. Quando o lavrador planta a semente, ele não vai lá desenterrá-la todos os dias para ver se está crescendo, se está brotando, germinando, mas diz, estou contente que está semeada, vai brotar, e crê que aquela semente lá debaixo da terra já começou a germinar. Ele não está vendo com os olhos físicos, mas ele vê pela fé, porque ele crê que o destino da semente é este, sendo lançada sobre a terra, germinar, brotar. Por que não ter a mesma fé na semente incorruptível, que é a palavra de Deus, as quais ele diz que são espírito e vida?
Devemos crer que já está começando a germinar sem esperar para ver. Quando seus olhos se fixam nos sintomas e sua mente está mais ocupada com os sintomas do que com a palavra de Deus, que é a verdade, você tem na terra o tipo errado de semente para a colheita que você deseja. Se os seus olhos ficarem fixos nos resultados dos exames, no laudo médico, nos sintomas, nas dores que sente, no que imagina, no que está sentindo, então a tua mente está mais ocupada com estas coisas do que com a verdade da palavra de Deus, do que com a promessa. Você tem na semente o tipo errado da colheita que você deseja. Você tem plantado a semente da dúvida. Está tentando ter a colheita de outra espécie de semente daquela que você deseja. É impossível semear joio e colher trigo. Os sintomas podem dizer uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. E a fé tem que estar em Jesus. Você não pode olhar em dois opostos lados ao mesmo tempo. Qualquer um de nós pode se livrar de suas dúvidas quando ignora a evidência dos laudos, das dores, dos sintomas. Devemos olhar para a palavra. O que a palavra diz? Assim é mais fácil crer do que duvidar, porque as provas da fé são muito mais fortes do que as dúvidas. Não duvide de sua fé, duvide de suas dúvidas, pois são elas que não merecem confiança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não se esqueça, assistiu até aqui, gostou da mensagem? Se inscreva neste canal, dê o seu like, clique no sininho e em todos. Assim a plataforma YouTube te avisará quando tiver novo vídeo, que eu prometo trazer todos os dias um vídeo novo. E mais, deixe aí embaixo o seu comentário, nos comentários, o seu pedido de oração, a sua dúvida. Prometo entrar diante de Deus, na sala do trono, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou com o véu, isto é, com a sua carne. Temos liberdade para entrar diante de Deus e falar com Ele. Então eu falarei com Ele sobre você, sobre a sua dor, a sua enfermidade. Deixe aí nos comentários o lugar de onde você está falando, a cidade, a localização, o estado. Não se esqueça, se inscreva, curta, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas também ouçam essa mensagem e também estejam prontos para se levantarem contra todo o ataque do maligno contra a sua vida, contra a sua saúde. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém?